Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Olá, você que acompanha o nosso programa aqui na sua televisão. Está começando o programa Imagine. A partir de agora você conhece um pouco mais do que é a Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Deus tem feito grandes coisas nessa casa e nós gostaríamos de repartir um pouquinho com você aí de casa. Confere aí. Intensidade é o que nós vivemos aqui em Lagoinha, Uberlândia. E o último final de semana foi tremendo, em 3 dias intensos, onde nós vivemos mais um encontro com Deus. Essa igreja não para. Enquanto toda a programação semanal continuava ali no AgroShopping, cerca de 150 pessoas viveram mais um mergulho profundo na presença de Deus. Tanto voluntários, os encontreiros, quanto os encontristas que foram ali para participar e receber algo especial de Deus foram impactados com o manifestar sobrenatural que aconteceu naquele lugar. Então, foi diferente de tudo que eu já tinha participado antes de eu vir. Algumas pessoas que já tinham servido no encontro me falaram: olha, você recebe tanto quanto, se não mais. E eu achei muito difícil receber mais do que eu já tinha recebido como encontrista. E para minha surpresa, eu saio daqui transbordando, porque a gente se colocar na função de instrumento de Deus e ver tantas pessoas quebrantadas, recebendo, é muito gratificante. É algo realmente assim que a gente fica com poucas palavras para explicar. E é só gratidão. É um privilégio estar nessa posição de servir. É um privilégio Deus nos usar para alcançar tantas pessoas. Eu espero ter muitas outras oportunidades para servir novamente. E já começamos o mês de setembro confiando no Imagine de Deus para as nossas vidas e, é claro, para a cidade de Uberlândia. No domingo temos cultos em 3 horários e em cada um deles o Senhor operou através das orações, da adoração e da ministração da palavra de Deus. Venha viver tudo isso também na sua vida aqui em Lagoinha, Uberlândia. Tudo isso que você acabou de ver é só um pouquinho do que acontece aqui. Todos os finais de semana, todos os domingos, são diversas pessoas que aceitam Jesus, que entregam sua vida a Ele, e com certeza nós gostaríamos de convidar você também aí de casa para participar com a gente em um de nossos cultos. Os horários estão aqui e nós aguardamos por você. O nosso pastor Walter Procópio tem uma mensagem direta para o seu coração, agora no quadro Profetizando Vida. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Esse é o quadro Profetizando Vida do nosso programa Imagine, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Eu não sei se você já pensou nos recursos que estão disponíveis para mim e para você num tempo de crise. Olhar para esse texto é aprender algo. Num tempo de crise, eu preciso ter foco. O que nós vemos aqui é o escritor de Hebreus olhando para o sacrifício de Jesus e trazendo uma lição tão grande e tão preciosa para mim e para você. Jesus, quando ele é levado àquela cruz, e a cruz era a morte mais terrível daquela época.
A morte da cruz era a morte destinada aos piores homens daquele momento. E Jesus, ele foi à cruz porque ele entendia o propósito do Pai com a cruz. Mas agora ele está nos dizendo assim, no início do verso 2 de Hebreus 12, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Em quem você tem colocado os teus olhos? Porque nós precisamos ter foco, e a Bíblia vai nos chamar a atenção para colocarmos os nossos olhos no foco. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 13, ele diz assim, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo assim, eu pus um foco no alvo, e você vai ler a carta aos Filipenses, vai entender que o alvo do apóstolo Paulo era Cristo. Os nossos olhos têm que estar em Cristo, focados nele. Quando Jesus vai ao encontro dos discípulos à noite, e eles estão naquele barco, e Jesus vem andando sobre as águas, Pedro pergunta, é o Senhor? Ele diz, sou eu. E Pedro diz assim, se é o Senhor, permita ir até você. E Jesus disse, pode vir, Pedro. Pedro desce do barco, Pedro anda sobre as águas, mas o texto bíblico diz que Pedro tirou os olhos de Jesus e reparou na força do vento. E a Bíblia diz que ele começa a afundar todas as vezes, que o nosso foco não é Cristo, o nosso foco não é Jesus. Colocamos o nosso foco, o nosso olhar em qualquer outro lugar ou pessoa, nós começamos a afundar. Num tempo de crise, num tempo difícil, coloque os seus olhos em Jesus. Porque quando nós não temos foco, é muito difícil alcançar um objetivo. E você precisa colocar os seus olhos nele, porque tudo que você precisa estar nele. Ele tem tudo o que eu e você precisamos. Por isso que o nosso foco é na pessoa de Jesus, não é nas circunstâncias, não é no problema. Não, o nosso olhar está em Cristo. Não olhe o momento do Brasil. Não coloque o seu foco no momento que a nação brasileira está vivendo, nessa parte política. Coloque os seus olhos em Jesus. Ele nunca perdeu o controle da história. O que eu aprendo aqui é que ele está nos ensinando que nós só venceremos pela fé a crise. Essa crise que nos abate, se o nosso foco estiver na pessoa certa. O seu foco não é no seu pai, na sua mãe, você jovem. O foco não é em outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Seus olhos têm que estar nele, seu foco totalmente nele. Se você olhar para ele, você vai viver sim o solucionar dessa crise, você vai ter resposta, você vai sair da condição onde você está. Se o seu foco estiver em Cristo, você vai aprender a ouvir a voz dele. Se o seu foco estiver em Cristo, seus olhos serão iluminados pelo Espírito Santo. Se o seu foco estiver em Cristo, portas trancadas serão abertas. Se o seu foco estiver em Cristo, milagres acontecerão. Se o seu foco estiver em Cristo, pois só através dele e de mais ninguém é que podemos ser abençoados. Então eu preciso colocar os olhos nele. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus vai dizer assim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha a afirmação de Jesus em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, a parte B, ele diz assim, sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer. Se eu não posso fazer nada sem ele, então eu preciso focar nele, porque é com ele que eu vou viver a grande restauração da minha vida, do meu casamento. É com ele, focando nele, na pessoa dele, que eu vou experimentar o que eu tanto preciso na minha vida. Eu quero chamar você para colocar os teus olhos nele. Os seus olhos precisam estar no autor e consumador da sua fé. E olha o que o texto vai nos dizer, que nele, quando eu coloco os meus olhos nele, dele é o começo. E é dele o aperfeiçoamento dos processos. Quando meus olhos estão nele, ele não só me sustenta, mas ele vai me aperfeiçoando durante o processo. Por mais que o processo doa, por mais que o momento seja difícil, se os seus olhos estiverem nele, você vai ser fortalecido.
Ele vai conduzir você por esse caminho. Ele vai levar você por um caminho de aperfeiçoamento. Você vai ser aperfeiçoado. Então, meu irmão, coloque os teus olhos em Cristo. Coloque os teus olhos nele. Os teus olhos precisam estar nesta pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Os teus olhos não podem estar em outra pessoa. Se os teus olhos, o teu foco está em uma outra pessoa, volte o seu foco, volte o seu olhar para Cristo. Ele tem a solução para a sua vida. Somente Ele. Somente Ele. Coloque os seus olhos nele, nele, nele. Porque se você tirar os olhos de Jesus, o que vai acontecer, pastor? O que aconteceu com Pedro? Você vai afundar. Não vai melhorar. Mas se você permanecer com os olhos nele, você vai caminhar em terrenos que você nunca caminhou, assim como Pedro caminhou sobre as águas. Então, coloque o seu foco em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Se tem algo que eu amo, é de estar na casa de Deus, na presença de Deus, porque é um ambiente que nos leva para mais perto de Jesus. É um ambiente que nos faz olhar para Ele. Por isso eu quero te fazer um convite. Se você é de Uberlândia ou das cidades vizinhas, venha estar conosco. Venha celebrar conosco. Nós temos reuniões no domingo às 9 horas da manhã, às 18 horas e às 20h30. É o momento de você ajustar esse foco, de você colocar os teus olhos em Cristo e caminhar com Ele. Eu quero abençoar a sua vida. Se você vier aqui em Lagoinha, Uberlândia, me procure. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe, viva com este foco, com o olhar em Cristo. Não tire os teus olhos dele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E depois dessa palavra abençoada, direto para o seu coração, para a sua família, agora nós temos o quadro Royal Sister, a mesa com a nossa pastora Eliane Procópio, aqui no nosso programa Imagine. Olá, eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério Royal Sisters, Ministério de Mulheres da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Que alegria ter você aqui comigo nesse quadro, A Mesa, um lugar de cura e transformação. Nesse quadro, tantas pessoas têm sido tocadas, transformadas, impulsionadas com tantos testemunhos que temos aqui aprendido. Hoje eu gostaria muito de falar com você sobre chamado, sabe? Deus tem um chamado para a sua vida. Você pode declarar aí onde você está? Deus tem um chamado para a minha vida. Sim, Ele tem um chamado, Ele te deu esse chamado e Ele já te capacitou para cumprir o chamado. Diz a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo 4:12. Ninguém te despreze por serem jovens. Ao contrário, torna-se modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. Deus já te capacitou e eu creio no nome de Jesus que depois do que nós ouvirmos aqui nesse testemunho, você ainda será mais impulsionado no dia de hoje. Está aqui comigo a querida pastora Natália Zanoni, a nossa pastora do Ministério Kids. Pastora, que alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada, é uma honra poder ser canal de bênção na vida de tantas pessoas em relação ao chamado. Amém! Pastora, com certeza, tem um tanto de pessoas lá que tem um chamado, se sente incapacitado, acha que não dá conta de cumprir o chamado e eu gostaria que você compartilhasse conosco como Deus te conduziu para o seu ministério que você tem exercido hoje. Olha só, eu fui ativada no meu ministério ainda na infância. Cresci na igreja, cantava, pregava. Quando eu era adolescente, recebi esse chamado relacionado ao pastoreio, apesar de que os planos dos meus pais eram totalmente diferentes, né? Carreira jurídica, enfim.
E a adolescência, tive um momento que eu desviei e aí eu voltei aos 16 anos. Com 16 anos, eu tive a direção específica que o meu chamado era com crianças. Mas não foi fácil assim. Nesses 16 anos pra cá, eu tive algumas barreiras que sempre vinham tentando minar essa convicção que eu tinha do meu chamado. Ah, meu Deus. E geralmente, né, todos nós temos, né, passamos por esse processo de barreiras para paralisar aquilo que Deus tem para nós. Sim. E você, quais foram as barreiras que surgiram na sua vida nesse processo? Uau, eu tive duas principais barreiras. A primeira barreira era relacionada à minha profissão. Eu estava no início de uma carreira jurídica, eu sou bacharel em Direito, e havia uma expectativa sobre mim. E quando falava de um chamado ministerial, para mim era incompatível. Eu não conseguia enxergar como que era possível conciliar ambos, né? Hoje eu vejo que é possível e que tudo estava apontando para onde eu estou hoje. Olha só, o meu trabalho do TCC, né, o trabalho final da faculdade, foi o quê? Qual era a função social do direito da criança e do adolescente? Olha só onde eu estou hoje. Uma coisa contribuiu para a outra, Exatamente. né? A sua formação em direito contribuiu e contribui totalmente ainda no seu ministério com crianças. Totalmente, inclusive é uma autoridade para mim que lido com o trabalho no sentido de sexualidade infantil e prevenção ao abuso sexual. Exatamente. Isso me deu autoridade para algo que eu nunca imaginei que eu trabalharia. E eu tive uma segunda barreira que, inclusive, recentemente veio à tona de novo, que é o desprezo das pessoas por dois fatos. Pelo fato de eu ser muito jovem e pelo fato de eu ainda não ter filhos. Você acredita, pastora? Acredito. Que pessoas ainda tentam desprezar o chamado por causa disso? Acredito, com certeza. E aí eu tive que lidar com essas situações e ter essa convicção, né? Então, Deus me deu uma palavra em 2016, enquanto eu estava no Seminário Teológico Carisma, a respeito disso. E eu nem sabia que eu viveria tudo isso aqui. E Deus me falou sobre o profeta Eli e sobre Samuel. E o Eli, ele estava desprezando e menosprezando o propósito que Deus tinha dado para a casa dele. E por isso Deus levantou Samuel. Samuel era uma criança quando ele foi preparado e separado para essa missão. E Deus falou comigo: eu estou te levantando porque você dispôs o seu coração e porque pessoas têm negligenciado esta área da igreja. E tem tantas pessoas que hoje têm negligenciado, né, os seus filhos. Sim. E Deus tem levantado, né, Exatamente. essa geração de Samuel para estar então propagando a palavra do Senhor e cuidando, né, de coisas de ministério que a própria pessoa está deixando de lado. Exatamente. E era um questionamento muito forte meu. Eu falava: Deus, por que eu? Eu sou tão jovem, eu não tenho filhos. Era um questionamento. Eu conversei várias vezes com o pastor Walter sobre isso. E quando o pastor chamou eu e Janderson para vir para Uberlândia, a primeira coisa que eu perguntei para ele, a gente estava na mesa com a senhora: por que a gente está aqui? O que o senhor espera da gente? E ele falou: eu quero que vocês trabalhem com as crianças, o pastoreio de crianças. Aquela palavra do pastor Walter na mesa com a senhora me deu convicção. É isso que a gente vai fazer mesmo. E eu vou para cima, independente dos desprezos, dos desafios, das barreiras. Acho que é algo muito importante, né, pastora, a pontuar aqui que ainda que você não seja mãe, mas você tem áreas que você tem autoridade. Exatamente. Pode ser que você não tenha autoridade para falar sobre todas as áreas, mas aquela área que você tem autoridade, você pode fluir em Deus nesta área. Exatamente. Então, acho que quando nós entendemos isso, fica mais leve, né, o ministério. Porque às vezes a gente fica esperando estar livre e ter autoridade em tudo. E às vezes na vida não vai acontecer isso, né? Mas aquilo que Deus me capacitou, né? Aquilo que Deus te capacitou, que você seja melhor naquela área. Exatamente. Essa é a minha esperança e a minha expectativa, e é para isso que eu estou aqui. Amém. Para servir essa cidade. E olha que coisa linda, né? Que a pastora Natália ainda na infância conheceu o Senhor. Então as crianças, elas não são o futuro, elas são a igreja de hoje. Então hoje nós precisamos investir nas crianças, pregar a palavra para que elas então sejam impulsionadas no relacionamento e no chamado com Deus. Amém? Amém. Pastora, muito obrigada pelo seu testemunho, por essa participação que você teve aqui. Com certeza você incentivou tantas pessoas no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém? Olha, que Deus abençoe você. Aqui no livro de Êxodo 4:12, vai, pois, agora, e eu serei com a sua boca e te ensinarei o que hás de falar. Amém? Quero declarar essa verdade sobre a sua vida, que você possa se levantar e o Senhor vai ensinar o que você precisa falar no ministério que Ele já
colocou em sua mão e já te capacitou. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu espero você no próximo sábado, aqui no programa, no quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Um beijo em seu coração. Deus faz grandes coisas na vida das pessoas aqui em Igreja Batista da Lagoinha. E agora nós gostaríamos de repartir um pouquinho do que acontece aqui com você, através de mais um testemunho no quadro Imagine o Impossível. Bom, meu nome é Lindianário, tenho 27 anos. Prazer, meu nome é Henrique, já tô aqui na Lagoinha eu e minha esposa já tem mais ou menos quase 2 anos, né? Tá, a gente começou aqui, eu comecei pelo Ministério de Fotografia, né, da igreja. E quando a gente estava em outra igreja, eu não tinha a vontade de estar servindo na casa de Deus, não tinha essa chama que eu tenho hoje. E aqui na Lagoinha a gente aprendeu que a gente tem que servir na casa de Deus, a gente tem que estar servindo o próximo. E eu percebi o quanto é maravilhoso estar aqui buscando a Deus e estar podendo ajudar nas obras dessa casa. É engraçado, né? Porque o Henrique falou que antes a gente não tinha, tanto ele quanto eu, a gente era somente frequentadores de igreja. Eu pelo menos, eu nasci num lar cristão, eu ia para a igreja, assim, digamos que para acompanhar meus pais mesmo, nunca tive essa vontade de servir. Até que um belo dia, eu sempre tive vontade de conhecer a Lagoinha, mas na época não tinha aqui em Uberlândia. Aí teve a Lagoinha aqui em Uberlândia, se iniciou a igreja e um belo dia, assim, eu rolando o feed do Instagram, por incrível que pareça, eu achei uma foto, né, e falei assim, gente, eu não acredito que essa igreja apareceu aqui. Foi aí que eu tomei a decisão de chamar o Henrique, né, e um casal de amigos na época pra gente vir conhecer. E desde então, desde o primeiro dia eu falei, é aqui que é o meu lugar. Porque antes eu pensava assim, gente, o que é que todo mundo fala, o que todo mundo sente quando tá na igreja? Eu queria muito sentir isso, mas assim, acabava que eu não sentia. Então eu ficava naquela, né, em cima do muro, ia pra igreja só por ir e tava ali no mundo igual, como se não conhecesse a palavra de Deus, né? Então, a partir desse dia eu tomei a decisão, né, de seguir realmente, estar realmente no caminho certo. E daí então eu conheci a família Lagoinha, que assim, é uma coisa que eu sou muito grata por fazer parte disso, por fazer parte desse crescimento que está se tornando a igreja. É como o nosso pastor fala, né? Às vezes você pode até entrar aqui dentro e falar que, nossa, que estrutura, mas você pode entrar com esse pensamento, mas quando você sai no seu primeiro dia mesmo, você já pensa, realmente não é sobre estrutura, não é sobre uma parede preta, não é sobre luzes, jogo de luz, é realmente o que tem aqui dentro, que é a presença, e foi isso que fez a gente ficar e ter essa constância aqui dentro também. Quando a gente chegou aqui, a gente percebeu o quanto Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida. Vai mudando a área financeira, vai mudando no bem-estar de vida da gente, as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente estava meio fraco de amizade, porque quando você resolve mudar de vida, viver uma vida melhor, nem todo mundo que está no seu passado te acompanha. E aqui a gente pôde encontrar pessoas maravilhosas que são nossos amigos aí do GC, e não só do GC também, mas toda a igreja aqui, a galera é muito unida, então a gente se sente muito mais acolhido, né, com todo mundo que a gente conheceu aqui. É que impulsiona sempre, né, a gente tá dando um próximo passo também. As pessoas que estão aqui dentro da igreja, geralmente é mais nossa família do que a nossa própria família mesmo, até porque quando a gente não tá no trabalho, quando a gente não tá na academia treinando, quando não tá fazendo outra coisa, a gente tá aqui. Então, realmente é mais do que uma família mesmo, mais do que a nossa própria família. E a gente entendeu que a gente não deve frequentar a igreja só nos domingos, porque antigamente a gente ia só no domingo e olha lá. E aí, graças a Deus, a gente está aqui no meio de semana, e todo fim de semana envolvido, e o que tiver para a gente estar dentro, a gente faz com muito prazer. Servir em Lagoinha é você estar dando um pouco de si, né, para uma outra pessoa, para um próximo, para uma pessoa que está chegando, para contribuir com a vida dela também, assim como aquelas pessoas que contribuíram desde um abraço, desde uma boa recepção, para o nosso crescimento, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje também. Então, servir, eu acho que tá contribuindo com o crescimento de uma outra pessoa também. Então, a gente tem um convite para você. Vem ser Lagoinha com a gente. Esta é a Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, sobre 3 pilares que com certeza vão abençoar e edificar a sua vida: louvor,
Palavra de Deus e também o Ministério Kids abençoadíssimo para você. Quer conhecer um pouquinho mais? A nossa pastora Natália vai falar um pouquinho do Kids aqui. Nossa, Amanda, quantas vezes que a gente se sente sozinho, a gente se sente rejeitado na escola pelos amigos, né? Às vezes na família, às vezes o próprio pai, a própria mãe falam palavras tão duras. Você já se sentiu assim rejeitada, sozinha? Você já ficou triste porque alguém te deixou isolado algum momento na sua vida, Amanda? Já. Como que foi? Conta pra gente. Bom, na escola me zoavam por causa da minha religião. Porque você era cristã? Eles te zoavam, te excluíam? Sim. Como que você se sentia, Amanda? Bom, muito triste, mas eu sempre procurava a Deus. Ah, é? E na palavra? Que palavra da Bíblia que você já leu alguma vez que te deu essa força para você permanecer firme na sua fé? Eu sempre procurava Isaías 41:10 e disse: você não precisa ter medo, porque eu sou seu Deus e lhe darei forças. Uau, que palavra linda, né? Sim. Mesmo que as pessoas nos excluam, nos isolem, mesmo que a gente seja perseguido por aquilo que a gente acredita, Deus, Ele sempre está conosco, nos segura pela mão e nos diz que nós não precisamos ter medo. Então não tenha medo, assim como a Amanda, creia que Deus, Ele vai te guardar, vai te proteger e mesmo que todo mundo te isolar, Ele está com você. Amém, Amanda? Amém. Tchau e até a próxima. Tá chegando ao final. Esse foi mais um programa Imagine aqui na tela da sua televisão. O programa fica por aqui, mas você pode saber mais sobre a Igreja Batista da Lagoinha no nosso YouTube. Lá tem palavras ministradas pelo nosso pastor Walter Procópio. Lá tem louvores e também tem outros programas Imagine para você saber tudo o que acontece aqui. Nós te esperamos lá no YouTube. E você também que ainda não visitou a nossa congregação, a nossa igreja, venha fazer parte dessa família. Os horários de cultos estão aqui disponíveis para você. Amanhã tem culto a partir das 9 horas da manhã, tem às 6 horas da tarde e também às 8:30 da noite. Nós te esperamos aqui em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Ouça uma palavra de Deus, conheça a Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, acompanhe o melhor conteúdo para a família, com quadro direcionado para mulheres e testemunhos de vida em família. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Você gosta de economizar? Então, #vem pra rede. Você pode ganhar até 60% de desconto em mais de 2.000 parceiros perto de você. Rede Valorize, a rede que mais te dá benefícios. Chegou o momento de dar mais visibilidade e fortalecer o seu negócio. Faça parte da Rede Valorize, a rede que mais cresce na região. Chame o consultor e #vem pra rede. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre eventos e decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o Auto Center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Sua empresa precisa de uma melhor opção de fretamento no transporte de colaboradores? Max Tour Fretamento e Turismo. Sua melhor opção no transporte de colaboradores em Uberlândia e região. Mude já para o fretamento. Max Tour é segurança e tranquilidade para o empresário e mais conforto e qualidade de vida para o colaborador. Entre em contato agora mesmo com a Max Tour Fretamento e Turismo. 34 3234 7070.